Não, de forma alguma, porque o treinador é o mesmo, eles têm uma identidade muito vincada, uma forma de jogar muito vincada, mantêm características que já tinham o ano passado, mudam obviamente os jogadores, houve saídas, houve entradas, há uma aposta na formação por parte do treinador e do clube, e o que muda é isso, as características individuais, que são muito importantes nos jogos, mas a ideia não mudou e, portanto, olhámos muito para aquilo que aconteceu nos dois jogos que tivemos com eles esta época. O que fizemos foi umas alterações às individualidades. Somos uma equipa diferente, obviamente que o Braga também mudou algumas coisas, alguns movimentos, e nós tivemos atenção a isso. Juntámos tudo aos jogos que eles têm feito ultimamente e aos nossos jogos e fizemos a análise normal para o jogo. Não, acho que é o desafio de todos os treinadores. Eu quando falei do Mateus é para deixar também o Mateus alerta, para dar atenção também àquilo que o Dani tinha estado a fazer. Nada mais que isso. Eu fiz o mesmo que todos os treinadores fazem, porque nós somos uma equipa onde temos que trabalhar muito. Temos um ano de trabalho, obviamente somos melhores, mas se não tivermos no máximo não vamos ganhar os jogos. E portanto nós sentindo aqui ou ali que alguns jogadores que é normal que possam baixar, os outros aparecem em certos jogos, mas também eu frisei que o Mateus é um exemplo, para mim é um miúdo fantástico, é um exemplo de trabalho. Nós tentamos usar as oportunidades que temos publicamente e com eles nos treinos para deixá-los sempre alerta e no máximo, porque só dessa forma é que poderemos ganhar jogos e títulos. Não vou comentar, como disse da última vez, quem vier será a pensar já para o futuro, também obviamente para o presente. Estou muito contente com os meus jogadores, são mais que suficientes para garantir resultados até ao final da temporada e, portanto, quero apenas realçar a qualidade dos meus jogadores e o que tiver que acontecer vai acontecer. Em relação à primeira pergunta, eu fiz um reparo ao Nuno Santos, não deveria ter feito, porque parece-me a mim que foi utilizado para justificar um castigo que nunca aconteceu. Não me quero alongar muito sobre isso. Tive a ver as imagens e eu não sabia na altura que falei. Tive a ver as imagens e foi o Nuno Santos lançou a água. No relatório vem um gesto obsceno. Eu tive a ver as imagens todas, a tentar para saber todo o lado da história. Não vi imagens desse gesto obsceno. Se mostrarem, estarei aqui na próxima semana e poderão me confrontar com isso. Não vi nada disso e, portanto, isso é que eu perguntei ao jogador, ele também disse-me que não. E, portanto, a ilação que eu tiro é mais do que ficar sem o Nuno ou o Nuno falhar um jogo, porque isso não é o mais importante, é ter atenção ao relatório, e o Sporting faz muito bem em defender-se e defender um dos nossos, porque nós podemos fazer um reparo ao nosso jogador, o nosso jogador levou um amarelo e depois levar um castigo que nunca aconteceu. Não me parece justo e volto a dizer, o Nuno tem que aprender com estas situações e o treinador de certeza que aprendeu com esta situação, porque eu não estou aqui para parecer bem a ninguém ou para dar reparos aos meus jogadores publicamente. Eu pensei que estava a ajudar o Nuno e o que eu vi foi que não ajudei o Nuno, apenas ajudei a justificar um castigo, porque pareceu-me durante a semana que toda a gente dizia que o treinador e o próprio presidente, que é a pessoa principal do clube, fizeram um reparo ao Nuno Santos, portanto estava justificado o castigo, que não é o caso. Uma coisa não impede a outra e, portanto, eu de certeza que aprendi, o Nuno Santos tem que aprender, seguir em frente. Não está o Nuno, estará outro jogador, mas volto a dizer, o Sporting faz muito bem em defender o Nuno Santos. Em relação às eleições, eu não me gosto muito de pronunciar, mas obviamente alguém que aposta em mim, a relação pessoal que eu tenho com a direção, não vou estar aqui a mentir, obviamente eu tenho uma ligação diferente com a direção, mas as eleições são para os adeptos do clube, os sócios do clube, na altura olharem para o todo, para o futebol, para as modalidades, para tudo o que é o clube em si, e decidirem, e não olharem só para o futebol, se é o treinador, se gostam de treinador, se não gostam de treinador, e portanto isso eu deixo para os adeptos. Agora, obviamente que tenho uma ligação especial a esta direção e não o vou esconder.
Sim, são os únicos jogadores que não estão na convocatória. O Giovane já está na convocatória. Em relação ao conhecimento sobre o Braga, dizer também que os jogos, nós tivemos estas vitórias sobre o Braga, mas houve jogos que a diferença das equipas e da qualidade do futebol, os resultados não espalham isso, porque foram só vitórias para nós, e temos que ter noção disso, porque eu tenho, a equipa técnica tem, os jogadores também o têm, e temos que estar na máxima força para vencer o jogo. Conheço muitos jogadores, obviamente alguns saíram, conheço alguns também desde o tempo da formação, uns que o Mr. Carlos Carvalhal apostou, outros que já lá estavam do meu tempo, e portanto eu tenho um conhecimento, e a equipa técnica tem um conhecimento das características individuais que nos ajudam, mas obviamente que isso não nos dá vantagem nenhuma. Temos que estar no máximo muito agressivos, já conhecemos bem o Braga já nos conhece a nós, e portanto vai ser, espero que seja um grande jogo, e mais uma vez que, se não o for, mas que ganhe o Sporting, que é o mais importante. Sim, temos que estar. A equipa também já provou até recentemente que podemos vencer sem o nosso capitão. Faz-nos muita falta, obviamente, quer em campo, quer fora do campo, mas estaremos preparados para discutir o título. Mas o mais importante é que ele está cá contra o Braga, isso é o mais importante, e depois logo se vê, mas este grupo está preparado para tudo. Não nos dá vantagem, mas faz falta o treinador junto da equipa. Se já num treino faz falta, já não é a mesma coisa, e todos os jogadores o podem dizer. Num jogo então, obviamente tem influência, mesmo que se transmita as ideias para uma equipa técnica, é sempre diferente, e principalmente é sempre muito difícil para um treinador, porque eu já estive nessa posição. O último jogo também do ano passado em Braga, eu estava castigado e foi difícil o jogo, e portanto obviamente que as equipas precisam do treinador junto deles e dentro do campo, digamos assim, mas não é decisivo. Não vou estar a comentar jogadores que não são do Sporting, seja quem entrar. Depois, se me fizerem essas perguntas, eu responderei com todo o gosto. Neste momento contamos com estes jogadores. O Paulo é nosso jogador, estamos muito felizes com ele, tem sido muito decisivo, tem que melhorar, tem que ainda evoluir, porque eu sei que ele pode dar mais. Isso é o mais importante. Ainda temos aqui o Paulo, não entrou mais ninguém. O Edwards é jogador do Vitória de Guimarães, e portanto contamos com o Paulo. Em relação ao TT, neste caso, são fases das épocas. Nós temos que seguir muito estes miúdos passo a passo, olhar um bocadinho para aquilo que foi o Quaresma. O Quaresma foi das primeiras apostas que nós tivemos aqui, um jogador que jogou sempre a titular, e hoje está com dificuldades em jogar no Tondela, e portanto é esse seguimento naquilo que é o momento deles, daquilo que eles precisam, e portanto vamos ver. O mercado ainda está em aberto, nós temos que pensar, não só no TT e outros miúdos. O próprio Quaresma está no Tondela, está com pouco tempo, e nós temos um departamento que faz esse acompanhamento. Nós estamos sempre em cima desses casos, e depois logo se vê o que é que vai acontecer. Em relação ao Braga, eu nunca vi o Braga a jogar em blocos baixos. Escolheu foi o momento certo para pressionar. Já houve jogos que nos pressionam muito. Eu lembro-me do jogo o ano passado, aqui na primeira volta, onde o Braga nos pressionou muito, logo na saída de bola. Na Supertaça não foi tanto assim, em Braga não foi tanto assim. Também porque sabem que nós somos bons na profundidade. Eu penso que vai haver esse jogo. Por vezes vai haver pressão alta, outras vezes vão esperar mais um momento, vão desbloquear talvez certos jogadores, como nós fazemos, como nós temos que ter atenção à profundidade do Galeno, ao 1 para 1 com o Galeno. O Yuri é completamente diferente de jogar o Yuri. O ano passado jogavam mais com o Francés e com o Horta. O Yuri é diferente, só o pé é diferente, a capacidade dele de isolar os jogadores é diferente, e portanto o Braga vai se adaptar ao jogo. Nós também sabemos os pontos fortes do Braga. O Braga também nos conhece bem, e quem estiver mais inspirado e estiver mais concentrado a defender, perceber melhor o jogo, vai certamente vencer o jogo.